e interação entre os poderes executivo e legislativo municipal. Nesta oportunidade, será realizada a entrega simbólica à Câmara Municipal de Vereadores de um conjunto de projetos de lei que tratam de importantes temas para o presente e o futuro da administração pública e do município de Tramandaí. Integram este pacote de projetos iniciativas relacionadas à Previdência Pública e à parceria público-privada da iluminação pública. Também teremos e saudamos a presença das seguintes autoridades que prestigiam esta solenidade. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Tramandaí, Juarez Marques da Silva. Excelentíssimo senhor Vice-Prefeito Municipal, Claudionir da Silva Pedro. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Tramandaí, Vereador Rodrigo da Rosa. Senhor Secretário Municipal da Fazenda, Andreu Carvalho Pinto. O senhor Secretário Municipal de Administração, José Fernando. Saudamos os demais vereadores e vereadoras do município de Tramandaí, os secretários e as secretárias municipais, servidores públicos municipais e demais autoridades presentes, profissionais da imprensa e todos os cidadãos que acompanham este importante ato. A todos, nosso muito obrigado pela presença. Damos início à apresentação das propostas que serão encaminhadas ao Poder Legislativo Municipal. O primeiro projeto trata da Previdência Pública, uma matéria de grande relevância para o equilíbrio e a sustentabilidade da gestão municipal, especialmente no planejamento das contas públicas e na garantia da segurança previdenciária dos servidores. Para apresentar o projeto e contextualizar seus principais pontos, convidamos para fazer uso da palavra o secretário municipal da Fazenda, senhor Andreu Carvalho Pinto. Juarez Marques da Silva, excelentíssimo senhor vice-prefeito, Claudionir da Silva Pedro, aos colegas de secretariado, especialmente na pessoa do secretário Fernando da Administração, secretário Thiago das Obras, secretária Claudinha da Zona Sul, que foram partícipes, junto com outros colegas do secretariado, na construção desses três projetos que nós apresentamos aqui, na pessoa dos três. Faço uma referência a todos os colegas do secretariado. Vereador Rodrigo, nosso presidente da Câmara, na pessoa de quem saúdo a todos os vereadores presentes, a quem nós agradecemos muito pela participação nessa tarde de hoje, a nossa imprensa que nos acompanha. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma entrega simbólica para a Câmara, porque a Câmara, antes do que nós, já teve a iniciativa, vereador Vitor, de se informatizar, né? E há algum tempo os processos são eletrônicos, né, vereador Leandro? Mas, exemplo do qual a gente se mira, inclusive, para avançar aqui na nossa transformação no meio eletrônico, mas a gente está fazendo uma entrega simbólica aqui de projetos que são extremamente relevantes e que, mais uma vez, né, dependem da parceria do Legislativo, dos nossos vereadores, para que eles tenham consecução. Nós vamos iniciar a apresentação pela reformulação previdenciária e equilíbrio do regime próprio de previdência social, para que o conjunto das pessoas que estão acompanhando consiga compreender a dimensão do que significam esses projetos. Uma emenda à lei orgânica, uma emenda ao regime jurídico único, que é a lei complementar, vereador Cleito, e dois projetos de lei ordinários que tratam do plano de custeio e do plano de benefícios dos servidores. Então, primeiro, só para a gente fazer aqui uma rápida explicação, né, o regime próprio de previdência social dos servidores, ele é a possibilidade que os servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios têm de ter um plano de previdência próprio em relação ao regime geral, ao INSS. Né? Esses regimes, historicamente, foram criados no Brasil. Hoje, quase 3 mil municípios dos mais de 5 mil municípios brasileiros têm regime próprio. Eles foram criados como uma forma de
retirada dos servidores do INSS, né, para um regime próprio que muitas vezes não tinha a sustentação necessária. Era uma forma dos municípios economizarem sobre os 21% que teriam que pagar para o INSS. Então se multiplicaram fundos pelo país. Mas em 1998 veio uma reforma muito importante, a Emenda Constitucional número 20. Nós temos quase 30 anos aí da Emenda 20, e ela estabeleceu uma questão fundamental. A primeira reforma da Previdência trouxe a necessidade de que os regimes próprios de Previdência tivessem sustentação atuarial, que é um tipo de cálculo técnico que se faz para prever quanto o regime precisa ter de recurso para pagar todos os benefícios, e financeira. Então, os regimes próprios não poderiam, né, estar em desequilíbrio. Foram inúmeros os casos no país, como o do próprio Estado, que chegou a ter uma média de 6 servidores inativos para cada servidor, 2 servidores inativos para cada servidor em atividade. Né? 60% da folha do Estado era gasto com inativos, e isso comprometia os recursos públicos e a própria garantia de recebimento desses benefícios pelos servidores. Depois se seguiram outras reformas, como a Emenda 41, lá no ano de 2003, 47, 70, e a mais recente, a Emenda Constitucional 103, editada em 2019, que trouxe uma regra que determinava benefícios muito mais próximos do regime geral. Teto, vereador Berneiro, em cerca de R$8.000, benefício calculado sobre a média de 60% das maiores contribuições. Né? Então, essa emenda ela endureceu mais os benefícios, a concessão dos benefícios para os servidores públicos, muito embora ela tenha sido restringida no Congresso Nacional. Ela previa, em princípio, que todos os regimes próprios seguiriam as mesmas regras. Lá no Congresso, deputados e senadores abrandaram isso e estabeleceram essa regra só para a União. Estados e municípios poderiam aderir. O Estado fez a adesão aqui no Rio Grande do Sul, outros até hoje não. Cerca de 60% dos municípios brasileiros hoje seguiam pela 103. Não é o nosso caso. Tá? O que nós estamos buscando com essa reforma? Então, primeiro, a adequação ao que determina hoje a Constituição e a questão do equilíbrio financeiro e atuarial. Tá? Buscar garantir a sustentabilidade futura dos benefícios. Nós precisamos garantir que quem se aposentar vai ter recurso para receber. Tá? E temos como base, né, a proteção dos direitos, especialmente o direito adquirido daqueles servidores que já implementaram condições e que têm que ter preservados os seus direitos adquiridos. Para isso, nós constituímos no ano passado ainda um grupo técnico com representantes dos 2 sindicatos, servidores e professores, todos os órgãos técnicos da prefeitura envolvidos, e esse grupo de trabalho teve a sua condução embasada por 2 consultorias que foram contratadas. A Lumens, para a avaliação atuarial, para fazer o cálculo atuarial, já era o atuário que vinha há muitos anos fazendo as projeções aqui no nosso fundo de previdência, e da DPM, que dispensa apresentações, né, doutora Regina, como uma das maiores consultorias na área jurídica do Estado. Então, esses 2 órgãos passaram a assessorar o grupo de trabalho. Qual é a situação em que a gente tem hoje, né, e que nos leva à necessidade de reformular a Previdência? Hoje, o Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Tramandaí tem uma receita normal de contribuições da ordem de 1,6 milhões de reais mensalmente. Certo? A folha de aposentadorias e pensões hoje é de 3,08 milhões. Então a gente pode ver já de saída aqui nas contribuições normais, 14% do servidor, 14% da patronal, o fundo arrecada um pouco mais do que a metade do recurso necessário para pagar aposentadorias e pensões.
Faltam ainda 1,5 milhão por mês. Isso acaba compensado porque a essa receita de contribuição se soma o Comprev, que é a compensação previdenciária, quando o servidor trabalhou 10 anos pelo INSS e vem se aposentar aqui no município, esses anos que ele contribuiu para o regime geral, o Fundo de Previdência dos Servidores busca junto ao INSS. Tá? É a compensação previdenciária. Isso se dá entre os entes. Da mesma forma, alguém que contribuiu 10 anos para nós aqui, que se aposente pelo regime geral, o regime geral vai buscar e desse encontro de contas o município recebe ainda algum valor. Os parcelamentos, o município tem 4 parcelamentos vigentes relativos a contribuições não repassadas, né, que são parcelamentos de longo prazo, alguns aí em 120 meses, né, estão todos em dia hoje, e a contribuição suplementar. O que é a alíquota suplementar? Na regra do Ministério da Previdência, ditada pela Constituição Federal, os municípios têm que seguir um padrão de organização dos seus regimes próprios, que o Ministério dita através de regulamentos e portarias, e que, se seguidos, concedem ao município CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. Se o município não tem o CRP, ele perde a capacidade, a aptidão. Eu disse que não ia dar certo. Ele perde a capacidade de receber recursos voluntários, emendas da União, ele não pode tirar financiamentos, ele fica impedido de uma série de coisas. Tá? Então, nesses regulamentos, o Ministério da Previdência diz o quê? Quando o regime próprio não alcança equilíbrio, ele tem que ter uma alíquota complementar. Além dos 14% da patronal, eu tenho que pagar algo a mais para garantir esse equilíbrio futuro. Nós já vamos ver enquanto essa conta fica. Do cálculo atuarial feito aqui no município de Tramandaí, nós temos hoje um passivo atuarial da ordem de quase 580 milhões de reais. O Fundo de Previdência tem hoje um patrimônio de 286 milhões, entre o que está guardado lá e mais os empréstimos que estão sendo pagos. Certo? Ele precisa, segundo o atuário, ter para pagar todos os benefícios concedidos, que já somam 461 milhões, até que o último benefício do último beneficiário se extingue. E mais 404 ainda a conceder. Então o município precisa de quase 1 bilhão de reais para pagar, garantir, vice-prefeito, todos esses benefícios. E hoje ele tem pouco mais de 286 milhões. Tá? Esses 580 milhões são chamados de déficit atuarial. Eu já sei que isso vai faltar no futuro. E como determinação da Constituição e do Ministério da Previdência, eu tenho que me adequar no presente para não deixar que isso falte. É daí que vem a chamada alíquota complementar. Hoje nós temos uma situação, para entender um pouco de como se compõe o quadro, tá? 2,5 ativos para cada servidor em inatividade. Pode parecer um bom parâmetro, mas na verdade a gente tem que lembrar que a contribuição do servidor é 14. Com mais 14, 28. Vamos arredondar que fosse 25. Nós precisaríamos ter 4 vezes mais servidores para pagar uma aposentadoria. 87 novos servidores ativos até agosto do ano passado. Isso tem sido uma média. Tem entrado cerca de 90 a 100 servidores por ano. Ao mesmo tempo, cerca de 31 novos benefícios concedidos todo ano. E nós temos 350 servidores, quase, que nos próximos 5 anos vão implementar as condições para se aposentar. O secretário Anderson talvez esteja entre eles. Não, falta bastante ainda, né, secretário? Então,
quando esses 350 servidores se aposentarem, nós vamos precisar de mais 1.600.000 por mês para pagar as aposentadorias e pensões. Um outro detalhe interessante que eu chamo a atenção, ó, média de entrada, idade média de entrada hoje no serviço público, 41 anos, vereador Leandro. Houve uma época, talvez aqui a gente tenha entre os servidores que estão presentes, que as pessoas entravam no serviço público, professora Adriana, com 18, 20 anos, 23? Senhora, 23 anos. As pessoas que hoje procuram o serviço público têm uma outra dinâmica. São pessoas com mais idade, que estão prevendo, Sandro, a aposentadoria no futuro, uma estabilidade, já passaram pela iniciativa privada, o que tensiona ainda mais o fundo daqui para adiante, porque essas pessoas vão implementar as condições para a aposentadoria logo ali adiante. Tá? Então, hoje, nós temos aí cerca de 1.500 servidores ativos, tá? Quase 350 se aposentando, tá? Essa situação tende a piorar bastante nos próximos anos. E aí a receita dada pelo Ministério da Previdência é um remédio bastante amargo. A alíquota complementar. Hoje o município paga, além dos 14%, mais 15%. Porque no ano passado e neste ano, os municípios gaúchos tiveram uma condição especial dada pelo Ministério da Previdência, que lhes permitiu reduzir a alíquota suplementar por ocasião das enchentes e a forma como ela atingiu aqui a todos. Depois que passar, o que é esse ano encerra, o que tem que determinar a alíquota suplementar é o calculatorial. E o nosso calculatorial indica o seguinte: alíquota suplementar para o ano que vem, janeiro, daqui a 4 meses. 28% aproximadamente. Esses 28 não é com os 14, eles se somam aos 14. Ou seja, nós estamos falando de 42% sobre a folha de pagamento. Já a partir daqui a 4 meses. Mas a situação ainda piora. De 2028 em diante, a alíquota complementar vai para 49%. O que significa que, somado aos 14%, nós teríamos 63% sobre a folha de pagamento. Não preciso dizer aos senhores e às senhoras que isso inviabiliza completamente o município. Nós não estamos falando de inviabilizar o futuro, nós estamos falando de inviabilizar o presente. O limite do gasto com o pessoal seria extrapolado. Com 51,3, que é o prudencial, nós não podemos mais contratar a extras, não podemos fazer contratação emergencial, temos que reduzir 20% dos CCs, não podemos dar reajuste sequer aos servidores. Então, isso aqui é uma espada sobre as cabeças de todos nós, da cidade como um todo, porque também, além do interesse legítimo dos servidores, nós temos que olhar para o interesse da cidade. Não preciso dizer também que, pagando mais de 60% sobre a folha, o município não teria condições de fazer as intervenções necessárias na cidade. Quebra financeiramente o município. Tá? Uma outra alternativa que é balizada pelo Ministério da Previdência. Tá? Por favor. Isso se arrasta anos, uma coisa dessa administração. Acho que é importante tu ressaltar, porque para que todos tenham em mente que por todos esses anos ninguém tratou a questão da Previdência como deveria ser tratada, para não ficar parecendo que é algo que surgiu agora nesse governo. Perfeito. Essa é uma questão que se arrasta, de fato, há muitos anos, tá? E não teve até hoje uma solução definitiva como é o que nós estamos procurando propor. Tá? Porque cada vez que chega perto da alíquota suplementar aumentar tanto, vereador, se prolonga um pouquinho mais. E cada vez que a gente prolonga, secretário Thiago, a gente está piorando o problema lá na frente. Tá? O que nós trabalhamos, tá, nesse grupo técnico? Nós dividimos
o regime de previdência em 2 fundos. O regime continua sendo um só. Nós não vamos ter 2 categorias de servidores. O regime próprio de previdência é um só para todos os servidores. Mas nós vamos ter 2 fundos para pagar esse regime. Um fundo financeiro, para onde irão os servidores ativos mais velhos, os aposentados mais jovens, não terá pensionistas e vai ficar com a receita do Comprev e parte dos parcelamentos. No plano previdenciário, todo mundo que entrar daqui para frente, os servidores mais jovens, os aposentados mais velhos e todos os pensionistas. Por que a gente faz isso, tá? Nesses 2 fundos, para vocês terem uma ideia, no fundo financeiro hoje vão ficar cerca de 700 ativos, a idade média é de 54 anos, 215 inativos, o tempo médio de espera para a aposentadoria é de 7 anos nesse fundo financeiro. No previdenciário vão ficar quase 900 servidores, a média de idade já dá para a gente enxergar de longe a diferença, 35 anos, tá? Ele vai ficar com 429 inativos e a média de espera da aposentadoria é de mais de 20 anos. Com isso, a gente consegue tornar o fundo, que é de capitalização, ou seja, aquele que faz investimento para garantir o pagamento das aposentadorias e pensões no futuro, mais saudável. E esse fundo financeiro aqui, o objetivo dele não é juntar dinheiro. Ele paga as aposentadorias e pensões em regime de caixa. Então ele fica sob a responsabilidade do Tesouro, né, de garantir essas aposentadorias e pensões. Tá? Na projeção financeira dada pelo próprio atuário, tá, nós vamos ter no fundo financeiro uma receita perto de 1,3 milhões e uma despesa de 1,3 milhões. Com todas as receitas previstas para ele, e mais a contribuição de 22% do município, ele ainda vai ter um déficit de R$8.000 por mês. O município vai ter que complementar esse déficit de R$8.000 por mês, que no primeiro ano vai dar perto de 90 mil. Certo? O pico do pagamento de pensões vai se dar lá em 2042. Então, quase 17 anos à frente. No plano previdenciário, eu vou ter uma receita de 1,6 milhões antes da receita de aplicação financeira, uma despesa de 1,8, ele tem um déficit aqui de 201 mil, tá? Mas como ele tem um patrimônio de quase 270 milhões aplicado, ele recebe cerca de 1.300.000 mês em rendimento da aplicação financeira. E esse rendimento, secretária Drica, é o que vai garantir que esse fundo no futuro seja plenamente saudável. Ele termina lá em 2082 com 36 milhões de superávit. Tá? Aquele fundo ali vai continuar até que se extinga o último benefício do último beneficiário. O que esse gráfico aqui nos mostra? O pico em 2042, o município lá em 2042 vai estar pagando. Vocês viram aqui que hoje o déficit é de 8 mil por mês. Lá em 2042 o déficit projetado é de 3,5 milhões. Ah, mas nós não estamos empurrando para o futuro um passivo? Vamos lembrar que em 2042 o orçamento da prefeitura não serão os 400 milhões que estão hoje. Em 2042 certamente nós já passamos do R$1 bilhão. Então é muito mais fácil para o município pagar esse débito lá na frente, quase 20 anos depois. Na verdade, o que a segregação de massa faz é o seguinte: na alíquota suplementar ela fica tão pesada porque o Ministério da Previdência me obriga a resolver o passivo em 30 anos. Na segregação de massa, eu tenho 50 anos para resolver o passivo. Eu estico, né, eu alongo o perfil da dívida. E por isso que dá certo. Tá? Somado a isso, somado à segregação de massa, vai ter que acontecer uma reformulação de benefício. E nós partimos do ponto onde aplicávamos a emenda 103 para todo mundo, deixando o regime próprio mais próximo do regime geral.
Só que na discussão mesmo, o governo sempre entendeu que isso não era justo com o servidor que já estava trabalhando, que já tinha tempo acumulado, enfim. E aí as regras foram abrandadas em relação a 103. Como é que se montou a regra? Da forma mais simples possível para calcular. Sem sistemas mirabolantes e tal. A regra é simples. Servidores que entraram até a edição da emenda constitucional número 20, portanto, antes de novembro de 1988, não muda nada para eles. Não são atingidos. Nós entendemos que o pessoal já passou por reforma demais. Certo? A regra não muda para esses servidores. Servidores que entraram entre a emenda constitucional 20, em 98, e a emenda 41, em 2003, trabalham um ano a mais. Um ano a mais. Efetivos, professores, um ano a mais. A aposentadoria dos professores é especial, ela é menor, ele vai trabalhar um ano a mais com a menor. Tá? Entre a emenda constitucional 41, 2003, e a emenda 103, lá em 2019. 2 anos a mais. Simples também de fazer a conta. Se eu precisava trabalhar mais 10 anos, agora eu preciso trabalhar 12 para me aposentar. Aqui, a partir da emenda constitucional 103 até a aprovação do novo projeto de lei que nós esperamos contar com os vereadores para isso. Tá? 3 anos a mais. Lembrando, não seria nenhum absurdo querer que todo mundo que entrou depois da emenda 103 fosse guiado pela 103. Se o Congresso tivesse aprovado também para os municípios, seria isso. Mas ainda assim foi abrandada a regra para os servidores. Quem entrar a partir da edição da nova lei, aí sim, emenda constitucional 103 pura. Vale tudo que está lá na 103, mais próximo do regime geral. A pessoa já entra sabendo qual é a regra do jogo. Certo? Ainda terá uma regra de transição baseada em pedágio para aquele servidor que for mais vantajosa para ele. Servidores que tenham muito tempo de contribuição e pouca idade, começou a trabalhar muito cedo, podem eventualmente ter vantagem nessa outra regra aqui. Então ela foi mantida só para dar mais uma opção para o servidor e mais uma vantagem. Tá? A base de benefício foi alterada. A pensão por morte, a regra geral, passa a ser 50% de benefício mais 10% por dependente. Então, no mínimo 60%, um viúvo ou uma viúva, se tiver filhos menores com deficiência ou estudantes, 10% a mais por filho. Tá? E a aposentadoria, que na emenda constitucional 103 é baseada em 100% da média de contribuição, ou seja, pega as melhores e pega as piores. No nosso caso, vai ficar em 90% da média de contribuição. Então, 90% das melhores. Eu excluo ainda 10% das piores, das contribuições mais baixas. Então, uma reformulação que ficou bastante palatável para o servidor. É importante dizer que num processo como esse não tem não fazer sacrifício. Todo mundo tem que fazer. O município está fazendo, o servidor está fazendo. Tá? De uma forma geral, todo mundo tem que contribuir um pouco para o equilíbrio do sistema. Tá? Porque caso em contrário, só lembrando, né? Hoje a gente já está pagando aí 29, iríamos em janeiro para 41 e em 2008 para 62%. Tá? A reformulação dos benefícios vai impactar positivamente em 102 milhões para diminuir o déficit, aquele de 570 milhões. Então ele já passa a ser 470. O alongamento do prazo faz o resto. O déficit não some por mágica. Ele só tem mais tempo para ir sendo amortizado. E isso gera um equilíbrio do fundo previdenciário, a garantia dos benefícios futuros, não compromete o gasto com o pessoal e nos permite reequilibrar o sistema de previdência com o menor prejuízo possível aos servidores públicos. Em linhas gerais, é isso. Só para finalizar, né? Plenamente adequado à Constituição, com sustentação financeira e atuarial, menor impacto ao servidor. Agora, a gente fez isso tudo discutindo desde o primeiro momento com a representação dos servidores, com os sindicatos, com todo o embasamento técnico e legal,
E agora estamos na fase de abertura de diálogo com o Poder Legislativo, que nós temos certeza será sensível a esse tema tão importante. O que nós estamos fazendo aqui não é pouco, senhoras e senhores. Nós estamos resolvendo, provavelmente, o maior problema do município, se não de toda a sua história, pelo menos dos últimos 20 anos. É isso. Neste momento, simbolicamente ao presidente da Câmara e aos vereadores que nos deram a honra de sua participação aqui, do conjunto de projetos de reformulação da Previdência Pública do município e também dos projetos que embasam a parceria público-privada da iluminação pública, que será objeto de exposição logo em seguida. Vai ter que contar todo aquele plano do transformar, para que a gente, a partir do momento que o São Pedro nos ajudar a parar de chover, para dar ciência a todos os vereadores, todas as licitações dos transformares, tá? Todas elas prontas, em cartas de início de obras, bastando o tempo nos ajudar. Mas eu começo falando isso para mostrar para vocês que a importância da Câmara no processo de mudança, de vereadores que realmente têm convicção e querem que a cidade progrida, nós temos que continuar o desafio que nós começamos lá atrás, quando aprovamos o projeto Transformar. A parceria de iluminação que nós divulgamos como o primeiro ato do governo, há 1 ano e 5 meses atrás, ela está chegando em fase final. A partir de agora vai ser feita uma exposição aqui pelo secretário André, e vocês vão ter a noção do tamanho que é essa parceria. A importância que tem a Câmara ter convicção de que nós realmente queremos fazer a mudança da nossa cidade. Entregar serviços que até então nós só sonhávamos e que agora vai ser possível. E sempre divido os louros de tudo que nós fizemos até agora com a Câmara de Vereadores. A gente sabe que tem que ultrapassar obstáculos. A gente sabe que tem pessoas que têm opiniões diferentes do que a nossa. A gente sabe que tem pessoas que muitas vezes gostariam de que nada fosse feito. Ou, se fosse feito por eles, e não por outras pessoas. A Câmara de Vereadores tem sido fundamental nas decisões. Os vereadores que sabem o que querem e que têm realmente, na força do seu voto, a responsabilidade com a cidade, de pensar na cidade e muitas vezes não pensar no seu pessoal partidário, colocando a cidade à frente de qualquer coisa. E aí eu faço questão aqui, secretário e nosso vice-prefeito, de ressaltar a importância disso. Não é o prefeito Juarez que vai ganhar, não é o secretário que vai ganhar, não é os partidos políticos que vão ganhar, é a cidade que realmente vai ser transformada, e transformada para melhor. A questão que nós falamos há pouco, do Fundo de Previdência, é algo que quando eu me candidatei, várias vezes eu pensei em não ser candidato justamente porque eu sabia que existia esse problema. Um dia estourar. Mas o vereador Clairton não imaginava que estourar tudo na nossa administração. Todas as modificações a serem feitas, teria que ser feita por nós. O que me dá segurança é saber que o Executivo tem um diálogo com a Câmara que tem possibilitado nós fazermos as inovações que realmente a cidade precisa. E isso me dá mais tranquilidade de continuar olhando para frente e buscando os desafios que nós temos que buscar. Nós precisamos de uma Câmara forte nessas decisões. Não vai ser fácil fazer os projetos passarem, porque sempre tem pessoas que acham que tem que ser feito de forma diferente. O fazer de forma diferente fez com que, na questão previdenciária, todos os prefeitos que passaram não fizeram um projeto para resolver o problema. Tocaram e empurraram para frente. Nós queremos resolver o problema. Como foi dito aqui pelo vereador Leandro, nem tudo é doce. Tem o sabor amargo em algumas coisas. Mas isso alguém tem que assumir. E quem tem responsabilidade tem que assumir. A mesma coisa é a questão da parceria público da iluminação pública. O nosso projeto vai ser mostrado agora aqui, que nós cercamos de todos os cuidados que a legislação determina. Mesmo assim, as questões ambientais sempre tentam frustrar qualquer tipo de inovação. Então, fica aqui o meu pedido, mais uma vez, dessa parceria que tem tido o Legislativo com o Executivo na busca da modernização da nossa cidade. Obrigado a vocês, mas eu tinha que falar antes de passar a palavra para o André, e vocês agora vão ter uma noção
da importância dessa parceria que tem para o nosso município. Contigo. Primeiro, né, nós sabemos que as cidades cada vez mais são demandadas por mais e melhores serviços. A gente tem, no caso de Tramandaí em especial, um crescimento urbano fora da média. Tramandaí cresce hoje, talvez nem todos tenham esse dado, 15 vezes mais do que a média nacional. Nosso crescimento populacional hoje é 15 vezes maior do que a média nacional. Segurança e mobilidade são fundamentais em qualquer cidade, mais ainda numa cidade em que, em boa parte do ano, vira uma metrópole. Os nossos 60 mil habitantes hoje já representam uma fatia grande de população, mas durante o veraneio nós chegamos a ter 300 mil, 500 mil pessoas, dependendo da época. E isso gera a necessidade de investimento maior em segurança e mobilidade urbana. A PPP não entrega alguma coisa para o privado. A PPP, como o nome diz, é uma parceria. Nós nos servimos da agilidade do privado na consecução de uma política pública. O município vai continuar definindo as políticas e as prioridades além da expansão, ele fiscaliza e avalia o desempenho do prestador, ele mantém-se como dono de todo o equipamento ligado à iluminação pública, e ele acompanha a operação através do Centro de Controle Operacional. A concessionária, que é uma sociedade de propósito específico, ela vai realizar todo o investimento necessário, os senhores vão ver a dimensão desse investimento logo em seguida, moderniza, mantém e opera os serviços, expande a infraestrutura ao longo do contrato. É importante que se diga, hoje a gente tem uma condição limitada de sequer manter a rede, que dirá expandi-la, vereador Rodrigo. E é necessária a expansão em função do crescimento urbano. Integra sistemas e gerencia o Centro de Controle Operacional e faz toda a prestação de contas disso, não só ao poder público, mas também a um verificador independente. Qual é o nosso ponto de partida? O que a gente tem hoje? Foi feito, o prefeito citou, há 1 ano e 5 meses atrás, nós assinamos um protocolo de intenções com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE. Por esse protocolo, o BRDE contrata e disponibiliza uma consultoria de altíssimo nível para elaborar esse projeto. Para nós foi determinada a Hauer, que é uma das consultorias mais atuantes no país. Ela administra mais de 20 bilhões em ativos ligados a parcerias público-privadas. Apenas 18% deles tem LED, todos os demais são lâmpada a vapor de sódio, tecnologia mais antiga. Menos de 10% da nossa iluminação é adequada à norma obrigatória 5101, que é uma NBR específica da iluminação pública. A gente tem menos de 10% adequado. 0% de telegestão. Então isso significa o quê? Quando a lâmpada apaga, a prefeitura não adivinha. O contribuinte precisa entrar em contato, alguém tem que fazer um pedido para que a gente possa ir lá verificar. O nosso custo com a manutenção do sistema hoje, sem contar manutenção das lâmpadas e dos sistemas, ele fica em quase 4 milhões de reais, só o custo da energia. E nós temos 405 pontos de demanda reprimida na cidade, pontos onde deveria haver iluminação pública e que não existem. Com a PPP, nós vamos ter uma das primeiras experiências do país em cidades inteligentes, ou Smart Cities. A reforma tributária de 2023 trouxe uma inovação. A CIP, que antes era só para iluminação pública, ampliou o seu escopo para cidades inteligentes. E isso inclui uma série de recursos tecnológicos para a gestão das cidades que podem ser integrados no mesmo processo. Então, aqui nós vamos ter o quê? Modernização e qualidade luminotécnica na rede toda. Todos os 14 mil pontos vão ser revistos. Sistema de telegestão.
haverá um centro de comando operacional, espelhado aqui com a prefeitura, onde o privado permanentemente acompanha. A lâmpada apagada, vereadora Lauda, ela já aparece em vermelho lá no ponto, no dia que eles começaram o serviço. E eles têm um prazo enorme para trocar essa lâmpada, 48 horas. Em 48 horas essa lâmpada tem que estar trocada. Tá? Então, tudo vem para um centro de comando integrado, interligado, cada ponto de luz está interligado nesse centro. Monitoramento inteligente para segurança e gestão urbana. Câmeras de vídeo monitoramento, câmeras de reconhecimento de placas, câmeras 360 colocadas em toda a orla, por exemplo. Mobilidade inteligente, semáforos conectados e 9 grupos de semáforos com detecção de movimento. Então o semáforo muda a posição e libera mais tráfego quando identifica que tem bloqueio. Imaginem isso no veraneio aqui para nós. Tá? Monitoramento climático com alerta de catástrofe para a nossa defesa civil, meu vice-prefeito, vai ser uma ferramenta fantástica. E o Wi-Fi social, mais de 40 pontos de internet aberta e gratuita, dando continuidade ao projeto Onda Livre, que o meu colega, então secretário de Planejamento Wagner, implantou na cidade. Nós vamos ter agora mais de 40 pontos, inclusive toda a orla da Beira-Mar, todas as salas de espera nas unidades básicas de saúde, todas as salas de espera de direção das escolas vão ter internet gratuita para quem estiver lá e precisar acessar. Tudo mostra claramente que sim. Nós vamos ter uma redução de quase 60% no consumo de energia elétrica. 2,6 milhões de reais de economia anual só no que o município paga de luz para a iluminação pública. 100% de atendimento à NBR 5101, que, como eu citei, tem iluminação especial para determinados pontos que têm impacto ambiental. 100% desses pontos em telegestão, todos integrados ao centro de comando. E quase 5 mil toneladas de gás carbônico a menos na atmosfera ao longo dos 25 anos de contrato. Inclusive em condições climáticas adversas, o que é muito comum na praia, neblina, né? Forte, chuva forte. Isso aqui vai significar certamente vidas que vão ser salvas por conta de ter uma iluminação que hoje não se dispõe. 405 pontos de demanda reprimida vão ser imediatamente adicionados àqueles 14 mil pontos. 789 pontos em áreas especiais, incluindo 18 bens públicos e 478 pontos de iluminação de destaque. Fibra ótica na Infovia, nós passamos de 32 câmeras hoje para 373. Distribuídas em 79 locais da cidade. Com Wi-Fi aberta. No semáforo, nós vamos passar a ter 38 grupos semafóricos e 9 desses 38 com modificação automática da abertura e fechamento conforme o fluxo de veículo. Então tem mais gente chegando da praia, ele vai abrir mais para quem está chegando. Tem mais gente saindo, ele vai abrir mais para quem está saindo. 3 estações meteorológicas que vão acompanhar, né, as mudanças de clima e dar alerta em caso de inundações, enchentes, tudo isso integrado ao centro de comando operacional. Então a gente tem aumento significativo da segurança e mobilidade urbana, aumento significativo da eficiência e da sustentabilidade. É muito melhor do que aquilo que nós temos hoje em termos de meio ambiente, inclusão e conexão com a Wi-Fi pública, tá? E uma gestão pública que está preparada antecipadamente para o caso de catástrofes climáticas e monitoramento ambiental de uma forma geral. O que aqui a partir da vitória de um dos privados no leilão, tá? A constituição de uma sociedade de propósito específica, eles abrem especificamente para isso.
cadastro inicial, a montagem do CCO, num prazo de 12 meses. Esse é o tempo que o privado tem para implantar 100% disso que está colocado aqui. Isso não é uma programação para daqui a 10 anos. Isso é algo que vai acontecer ao longo de 2027. Até o final de 2027 isso tem que estar todo implantado. E aí ele tem uma operação por 25 anos. Ao fim dos 25 anos, tudo isso que ele implantou, porque não é uma privatização, é do município. Então o município pega tudo isso e faz uma outra concessão, ou vai fazer por conta própria se achar por bem. Independente. É uma empresa especializada no controle de parcerias público-privadas. É um fiscal de contrato altamente capacitado tecnicamente, que vai acompanhar ao longo dos 25 anos, isso vai estar dentro do custo, isso está dentro do custo do PPP, não é mais um custo para o município, e ele embasa o município para fiscalizar e ver se o privado está atendendo ao contrato. Se o privado deixar de atender, por exemplo, não trocar a lâmpada em 48 horas, ele é penalizado pecuniariamente. Ele tem multa para tudo aquilo que ele não fizer atendimento. Não instalou a infovia completa, ele tem multa também. Tá? Então o verificador independente nos ajuda a fazer isso. Tá? Nós estamos passando de um parque de iluminação fragmentado para uma plataforma eficiente e segura, conectada para o futuro. Tramandaí passa a ser a 7ª cidade no estado categorizada como Smart City, cidade inteligente. Tá? Aos colegas vereadores, colega vereadora, secretários e secretárias municipais e a todos que aqui se encontram. Pessoal, eu fui em Brasília acompanhando o secretário Andrew e o colega vereador Clairton e voltei encantado com todas as apresentações de outras cidades, né, secretário? E digo que esse projeto da cidade inteligente vai ser uma grande transformação para a nossa cidade junto com o projeto Transformar. Então eu só tenho a parabenizar o prefeito e a toda a sua equipe. Muito obrigado. Iniciar aí, secretário Andrews, parabéns pela forma didática, como nos apresentou aí. Primeira vez que nos apresenta, mas parabéns a ti, a toda a tua equipe, prefeito Juarez. Fazer um resumo aqui da importância. Eu acho que não temos, falando primeiro da reformulação da Previdência, eu acho que a gente não ficou dúvida alguma que a gente tem que enfrentar esse tema. Eu acho que não tem dúvida, porque é um tema muito debatido aí com o sindicato, agora com o conselho, com o legislativo, com os servidores. Então tem sim que enfrentar. E não é um tema fácil. Eu sou servidor público estadual e a gente passou por isso, né, Adri? Quem é servidor público estadual passou por essa reformulação, por essa reforma, e a gente sabe que não é uma coisa tranquila quando tu vai falar em alteração de contribuição, em benefício, né? Isso causa um desgaste muito grande, mas fica o que vem aí o prefeito Juarez, que vem fazendo a nossa equipe desde 2025, que é tendo muita transparência, que é tendo muito diálogo, né, secretário, com todos, e que essas decisões, a gente não tem dúvida nenhuma que passa aí pelo servidor, passa aí pela Câmara de Vereadores, passa pela nossa gestão. A parceria da iluminação pública, eu já venho acompanhando há um bom tempo, levando um pouco para a área da nossa segurança pública. Quando tu fala em eficiência energética, não ficou claro ali pela forma didática que o senhor apresentou, vamos ter lá o princípio da economicidade, né? A diminuição do gasto que a gente tem, né, com a iluminação pública, a mobilidade urbana. Quando falo em sistema semafórico, eu fui em Porto Alegre, eu, o Trevisol e a Mônica, acho que estão por aí, e a gente ficou encantado com isso. O que é o sistema inteligência semafórico? Tu vai entrar lá no primeiro semáforo na Jardim Franzi, ou uma sequência fechada, mas o que mais importa é na hora do rush. É ele mostrando para nós lá, ele pegou a Avenida Ipiranga e mostrou, olha, a partir das 17h30, hoje você sabe como é que funciona o Tramandaí? Nós temos que ir lá, a Vanessa trabalhou comigo. Então tem que ir lá, pedir para um técnico lá e dizer assim, coloca mais 8 segundos, a gente fez isso quando colocou ali na Rubem Berta para acessar a rodoviária. Olha só, secretário, tu liga para a empresa vem, faz um cálculo e a gente diz assim, olha,
Da Rubem Berta em direção à Lagoa eu preciso de mais 8 segundos. É assim que funciona. Isso não vai mais acontecer. Porque lá eles mostravam que é automático isso. Então, às 15h30, às 18h30, né, Vanessa, que é o nosso caos da Avenida Fernandes Bastos, isso vai ser automático. Olha que maravilha isso. Além de todo ali o monitoramento, cercamento eletrônico, não sei como é que está hoje, mas a gente pagava 45 mil reais, eu confesso que a gente não sei mais como funciona hoje. Mas mobilidade urbana, segurança, e quando a gente fala em segurança pública, quando fala em iluminação pública, ela tem sim um viés para a segurança pública. Então a importância desses dois projetos, e por último ali, da Nota Gaúcha, semana passada eu ganhei 50 reais, eu comprei uma pizza, segundo a Brenda, minha filha que estava aqui, ela disse, bom, ganhasse 3 fatias de pizza. Bom, gente, sobrou para mim fazer encerramento. Mas, na verdade, eu quero dizer para vocês da minha alegria, né, e satisfação em chegar com 1 ano e 7 meses de governo e nós avançarmos tanto como nós estamos avançando. E eu sempre falo de que o sentimento que eu tenho certeza que os vereadores, secretários, funcionários de quadro que têm trabalhado incansavelmente para que a gente possa oportunizar novos projetos, a felicidade deve ser e ter o mesmo tamanho que tem para mim, particularmente. Confesso para vocês que quando assumi como prefeito, eu tinha uma visão totalmente do que é administrar diferente do que eu tenho hoje. A partir do momento que eu começo a sair do município e encontrar outros municípios, quando eu faço a viagem para a Europa com o Gabriel, e eles me levaram, foi para mim aprender que cidades inteligentes, cidades que investem, têm muito mais chance de realmente crescer, né? E aquilo foi para mim um aprendizado que quando eu volto, reúno a equipe que trabalha comigo e disse que eu não gostaria de fazer as mesmas coisas que os outros que passaram por aqui, por força de circunstâncias, acabaram fazendo. Que nós tínhamos que ter uma opção diferente, um projeto diferente, e a partir daí eles começam a trabalhar e a gente começa a enxergar que era possível. Eu confesso que eu tinha vergonha quando chegava em alguns encontros. O vereador Cleito está mais acostumado, porque ele anda no Brasil todo, e o Estado sabe de prefeituras que estão muito à frente. Quando um prefeito chegava para mim e dizia que ele coordenava o orçamento dele, do celular dele, eu não acreditava que era possível, mas conforme eu mostrando, eu ia vendo, ficando envergonhado, mas nem falava que um dia eu teria vontade de ser um dos prefeitos que pudesse estar em algum lugar falando da minha cidade, tendo orgulho daquilo que nós estamos fazendo, como foi apresentado hoje aqui pelo secretário Andrew. A ida a Brasília do presidente, juntamente com o vereador Clairto e também o funcionário da Câmara, foi justamente para mostrar um momento especial que Tramandaí vive. Nós estávamos sendo mencionados num painel que tinha pessoas de vários países e também do Estado como referência de um projeto que inicia lá quando a gente assume, acreditamos que seria possível através de saber que Tramandaí começa a ser olhado por outros estados graças ao que está projetando para o futuro. Nós hoje temos uma prefeitura que ela está praticamente totalmente sendo digitalizada. A gente está a um passo de conseguir ser uma cidade digital, inteligente, coisa que eu nunca imaginei das vezes que eu fui a Curitiba, que nós pudéssemos, né, chegar nesse estágio que nós estamos hoje tão rápido. É muito rápido, nós estamos indo muito rápido. Se hoje a cidade ainda não está como nós queremos, pode ter certeza que a questão da chuva tem feito com que as obras atrasem, porque nós vamos ter, a partir do momento que o tempo nos ajudar, obra em todos os bairros da nossa cidade, mostrando a transformação que nós vamos fazer. Toda a equipe do Transformação da Câmara, mas com os funcionários públicos hoje, sabem de que nós não estamos aqui para fazer política em cima de nada. Nós temos um objetivo, que é ter uma cidade melhor, e nós, tudo que conseguimos é graças ao trabalho, né, secretário, do vínculo que os funcionários estão tendo e acreditando que realmente é assim que se trabalha. Mais uma vez, como foi mostrado aqui para vocês, são inovações que Tramandaí não pode deixar passar. Mais uma vez, nós chegamos no limite de realmente mostrar para o funcionalismo de que nós pensamos, sim, seriamente a questão da Previdência, que nunca ninguém quis discutir. Eu sou vereador, acompanhei todos os vereadores que estão aqui,
E todo mundo fala a mesma coisa na Câmara. Vai chegar em 2027 e não tem mais como administrar o município. Todo mundo sabe que é verdade. Mas não é porque nós assumimos, é porque isso se arrasta a vida inteira, ninguém quis planejar a questão da Previdência. E os funcionários nem sonham. Tem funcionário que nem sonha que ele poderia ter um problema logo ali na frente, nessa questão de nós não termos nem como pagar a aposentadoria dele. Olha a responsabilidade do Legislativo que está hoje lá, as mudanças que o Legislativo vem fazendo juntamente com o Executivo, e nós estamos transformando uma cidade onde as siglas partidárias, como eu dizia, não pode estar acima das pessoas. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo história. Nós estamos pensando as pessoas. E para dar certo, quem está no meio político tem que pensar as pessoas. Então, estou muito feliz, porque aqui todos estão levando a sério essa questão do voto recebido, que a cidade é mais importante do que as brigas partidárias, que as discussões de siglas não levam a lugar nenhum. Nós não. Nós vamos fazer com que Tramandaí, sim, seja uma cidade que a gente possa se orgulhar, e eu não tenho dúvida nenhuma, se São Pedro nos ajudar, né, secretário Tiago, nós colocar em prática tudo que está montado, desasfaltamento de ruas de FABS, de tapa-buraco, todas as obras licitadas, SAMU, a reposição da Beira-Rio aqui, que está destruída. Estamos com a licitação em andamento da Beira-Mar, para os vereadores saberem, está em fase final, porque nós, infelizmente, com a ressaca que aconteceu, acabou destruindo o calçadão. Nós vamos fazer o quartel da guarda, que já está licitado, a rua coberta para aqueles que gozam e mostram uma rua cheia d'água. Eles vão ver uma rua coberta quando tiver uma programação de 12 meses, atraindo as pessoas, não só nos finais de semana, mas também durante a semana. Cidade turística que se presta tem uma rua coberta. A diferença é que Tramandaí tem gente que puxa para baixo porque não tem interesse que a cidade cresça. Mas nós temos um objetivo. Eu olho para frente. E depois que passar os anos e eu puder vir com meus netos, bisnetos na rua coberta, ver uma programação ali que vai me interessar, ou da área do artesanato, ou de músicos locais, ou de um evento que aconteça, ou de uma exposição que está acontecendo de quadro, eu vou dizer assim, olha, eu fiz parte dessa mudança. E eu espero que vocês comigo acreditem nisso e a gente faça parte dessa mudança. Um abraço. Muito bem. Que baita apresentação e que deixa todos muito felizes, não é, prefeito Juarez? Porque no meio de tudo isso, no meio das dificuldades, no meio das coisas difíceis que andam aí pelo mundo, e esse governo de Tramandaí, conduzido pelos senhores, pelo senhor e pelo vice, dá respostas positivas e de bom astral. É verdade, a gente tem trabalhado muito para que as coisas aconteçam de forma diferente na nossa cidade. Embora muitas vezes não compreendidos, mas sempre julgamos de fazer com muita transparência todos os nossos atos. Hoje aqui foi entregue à Câmara de Vereadores 2 projetos fundamentais para a sobrevivência da nossa cidade. Um deles é a questão do Fundo de Seguridade, que em nenhuma das gestões anteriores tiveram a oportunidade de discuti-la de forma de apresentar uma alternativa. Se não arrumar tranca logo ali? 2027 o município ficaria inviabilizado, a nossa administração tem se preocupado em achar alternativas, e a outra é a questão da parceria público da iluminação, que a nossa cidade vai oferecer vários serviços, que com certeza vai ser um momento que Tramandaí começa a ter uma modernização e ser considerado uma cidade inteligente. Peguei a palavra de vocês dois lá dentro, e agora a pergunta é para o senhor e para o senhor também, mas agora um espacinho para ele, né? Olha só, vocês são homens de campos políticos diferentes, são partidos completamente diferentes, não é verdade? E que têm uma ideologia política, esses partidos, bem diferente uma da outra. E mesmo assim os senhores são, se na vida bem se relacionam e se dão bem. Ou seja, isto é uma demonstração de civilidade política, para que seja copiada também, não é? E aí, esta obra que está funcionando, e isso que antigamente era uma teoria, e que o prefeito Juarez tem comprovado, que sigla partidária é até o dia da eleição e depois é trabalho. Partidos diferentes, mas com um objetivo único, né? Exatamente. Do prefeito Juarez e do Cláudio Almeida, que é melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade. E hoje a gente está demonstrando aquilo que a gente já trabalhou muito tempo, a gente vem trabalhando com o prefeito Juarez, lá na nossa campanha, depois na transição, nos primeiros
dias, dos 100 dias de governo, que é o diálogo. O que está acontecendo hoje aqui? Projetos importantes que a gente está mandando para a Câmara de Vereadores. Projeto importante só para a gestão do prefeito Juarez, do Claudio Miro? Claro que não. Projeto importante para a comunidade. Então aqui é projeto que a gente debateu com servidores, com sindicato, com conselho, aqui com a nossa Câmara de Vereadores, que são parceiro nosso, e que com certeza tanto o projeto da reformulação da Previdência como o projeto da iluminação pública são projetos que vai mudar sim, vai mudar muito a qualidade de vida da nossa comunidade, que é o nosso principal objetivo. E agora, então, o negócio é com São Pedro. A gente sabe das dificuldades que não só Tramandaí, a região e o estado têm enfrentado com a questão das chuvas, e a gente fica angustiado, porque nós estamos com mais de 1 milhão em tapas buracos com asfalto quente pronto para trabalhar na cidade. Nós temos diversas ruas das cidades que vão ser asfaltadas, receber rua de PABS e também de recomposição de calçamento. Nós estamos com todos os projetos do Transformar, de conclusões de obras importantes para o município, todas elas para dar andamento de obra, e o tempo, infelizmente, não tem nos ajudado, mais de 10 dias de chuva, e agora prevendo que continua essa chuva, né? Então nos angustia, porque nós sabemos que o que nós podemos fazer e não estamos podendo. Agora tem o dinheiro e ele não deixa fazer. Muito obrigado. Obrigado, Claudinho. Obrigado a ti e toda a tua equipe. Prefeito, muito obrigado e vamos lá. Eu que agradeço a parceria. Abraço a todos. Até logo mais.